se identifica com Jesus apenas nessa carta, mas essa carta é especial, porque Paulo vai se identificando com Jesus nos mínimos detalhes. Aqui, por exemplo, você vai ter a referência de Isaías, capítulo 43. Isaías, capítulo 43, faz referência ao servo sofredor. E o menino vos nasceu, e seu nome está acima de todo nome, mas a gente fala lá que Jesus foi moído pelas nossas transgressões, ele foi como ovelha mudo para o matadouro. Então, Paulo vai tratar nessa carta de mostrar aos irmãos em Filipenses: olha, eu me identifico com esse Cristo que vocês um dia conheceram, esse Cristo que vocês estão oferecendo essa oferta para que eu possa continuar com o meu ministério. É com esse Cristo que eu me identifico. E esse tipo de pessoa que eu quero ser. Eu poderia dizer para os irmãos o seguinte: Paulo está dizendo aos Filipenses, daqui a gente tira a mensagem desta manhã, e eu vou ser breve, porque temos ceia. Paulo está dizendo aos irmãos em Filipenses: eu espero que vocês sejam esta igreja. Eu espero que vocês sejam uma igreja à imagem de Cristo, como eu sou. Eu espero que vocês sejam uma igreja cujo eixo central da vida de vocês é o Cristo sacrificado e o Cristo Deus. Porque se você ler o capítulo 2, de 5 a 11, você vai encontrar o Deus homem, sacrifício, o Deus que se entregou, o servo sofredor, e você vai depois ver o Cristo glorioso, aquele na qual o Pai deu o nome sobre todo nome, e pelo esse nome há de se dobrar todo joelho, no céu e na terra, e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. E eu espero nesta manhã, meu irmão, que você, por favor, entenda essa palavra do apóstolo Paulo, e aqui eu traduzo, eu levo para aquilo que Jesus espera de nós, sua igreja, nesse tempo. Eu quero compartilhar com você o que Jesus espera de nós nesse tempo como igreja. Em primeiro lugar, Jesus espera que nós, sua igreja, sejamos carregados de sinais de unidade. Ou simplesmente Jesus espera que nós sejamos uma igreja de fato, que viva a unidade. Eu quero ler com você versículos de 1 a 4. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação em amor, vá prestando atenção em sinais de unidade que Paulo vai tratar do versículo 1 ao 4. Vou repetir mais uma vez. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se há consolação em amor, olha só, já tem a palavra amor. Se há alguma comunhão do Espírito, olha aí, com a palavra comunhão. Se há alguns entranháveis afetos de compaixão, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superior a si mesmo. Não atente cada um para aquilo que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Olha aí palavras que caracterizam, que revelam, que mostram o valor da unidade na igreja. O perigo que rondava qualquer igreja naquele tempo, não é só a igreja aqui em Filipos, era o perigo da desunião. O perigo da desunião. Em certo sentido, esse perigo que a igreja nos dias de hoje também passa. Então, é o seguinte, a unidade não é apenas uma forma da igreja viver em sua prática de fé. É sim, a unidade é uma forma da igreja viver a sua prática de fé. Mas não é só isso. Não é só isso. A unidade, meus irmãos, é uma identificação com Cristo. Preste atenção nisso. A unidade não é apenas uma forma da igreja viver a sua prática de fé. É também uma forma da igreja viver a sua prática de fé. E devo lembrar a vocês, já falei isso algumas vezes, que comunhão
muito embora esteja intimamente ligado à unidade, comunhão é diferente de unidade. Comunhão eu escolho ter com alguns, ou em alguns momentos. Mas unidade não é escolha. Unidade faz parte da essência da igreja de Cristo Jesus. Unidade revela o próprio Cristo. Por que a unidade revela o próprio Cristo? É simples, porque Cristo, ele se revela na pessoa do Pai. Então, Cristo revelou aqui o Pai e o Espírito. E ele sempre falou isso, eu e o Pai somos um. E quando ele fala do Espírito Santo, ele também traduz, ele também traz a revelação de que o Espírito Santo também é um com ele, Filho, e com o Pai. Então, unidade, irmão, revela a própria Trindade Santa. Deu para perceber isso? Então, não é uma escolha da minha parte, eu quero viver unidade na igreja. Não é uma escolha, é uma questão de obediência a uma realidade perfeita, que é unidade. A unidade revela Cristo, revela o Pai, o Filho e o Espírito. Deu para entender? Então, Paulo está dizendo aqui o seguinte, nesses versículos 1 a 4, vocês têm que demonstrar na prática de vocês, se de fato vocês vivem unidade. É por isso que está colocando algumas palavras aqui: amor, comunhão, entranháveis afetos de compaixão. Não somente aos irmãos em Filipos, mas em qualquer igreja, em qualquer tempo, existem alguns inimigos da unidade que nós precisamos combater. Não somente esse que eu vou citar, mas eu vou citar apenas alguns: ambição egoísta, prestígio pessoal, egocentrismo, vaidade, são inimigos da unidade na igreja. Vou repetir: ambição egoísta, prestígio pessoal, egocentrismo, vaidade. Há outros, mas penso que esses são suficientes para a gente entender como a unidade na igreja deve ser algo de essência e é objeto de ataque do diabo. O diabo vai sempre atacar essa área na igreja, unidade. Por quê? Porque a unidade, ela vai muito além do que uma prática de fé da igreja. Unidade revela o caráter de Jesus na igreja. Se você entendeu isso, diga amém. Então, quando vivemos na prática esses e outros sinais, estaremos revelando a Trindade entre nós. Em segundo lugar, o que Jesus espera de sua igreja? Jesus espera que a sua igreja viva seguindo o exemplo de humildade de Cristo. Jesus espera que a sua igreja viva seguindo o seu exemplo de humildade. Talvez essa seja a passagem mais, diria assim, emocionante que Paulo escreve sobre Jesus. Vamos ler o versículo 5? Vamos fazer uma leitura assim bem rápida, do 5 a 11. Só quero que você preste atenção no seguinte: há uma divisão natural aqui, 5 a 8, 9 a 11, tá bom? 5 a 7, melhor dizendo. Isso, 5 a 8. 5 a 8, 9 a 11. E como é que é essa divisão? O Cristo humilhado e o Cristo exaltado. Ok? Então, o Cristo humilhado e o Cristo exaltado. Vamos ler? Dá para colocar aí o texto? É melhor a gente ler aqui na... Dá para colocar, minha filha, por favor? A partir do versículo 5, Filipenses 2, 5 a 11. Mas vamos fazer o seguinte: nós vamos parar no 8, dar uma respiração, fazer assim uma respiração, e a gente prossegue no 9 a 11. Vamos lá, vamos ler juntos? Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, mas
Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos homens. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Para aí. Esses versículos estão falando do Cristo humilhado. Então, preste atenção. A frase, os humilhados serão exaltados, bíblica, tem como raiz isso que está aqui. Não no sentido de, eu vou dizer assim, eu vou usar a ilustração mais uma vez, não no sentido tem sabor de mel. Deu para entender? Minha vitória hoje tem sabor de mel. Não é nesse sentido. Então você está vendo aqui um Cristo humilhado, que não teve por usurpação ser igual a Deus. Esvaziar. Esvaziar aqui no verbo original grego é a ideia de abrir mão de tudo. E aí, vem o versículo 9 a 11. Vamos ler 9 a 11. Por isso, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de qualquer outro nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Lê o 11, irmão, por favor. Meu Deus. Paulo roga aos filipenses que vivam unidade e harmonia, evidentemente. Mas ele roga aqui aos irmãos em Filipenses, em Filipos, que eles tenham a capacidade de ser exemplo como Cristo. Em que sentido? Ser exemplo de humildade. Descer, se humilhar, se fazer de servo e ser servo. Olha as palavras, como elas nos indicam um caminho que nós cristãos, discípulos, temos que andar. Afinal de contas, discípulo é aquele que segue as pegadas do seu mestre. Fato é, meus amados, que viver como Cristo em humildade é uma questão de anseio pessoal. Porque o nosso anseio não é, quando eu falo nosso anseio, estou falando assim, da nossa tendência carnal ou humana, para ser mais preciso. O nosso anseio humano é pela segunda parte do texto. O nosso anseio humano é viver sendo exaltado. Faz parte da nossa natureza querer sempre estar por cima. Mas o apóstolo Paulo está nos ensinando através desse texto maravilhoso, que não tem nenhum paralelo. Esse texto não tem, talvez um pouco lá em Corinto, que Paulo vai falar alguma coisa, mas não existe nenhum paralelo nas cartas do apóstolo Paulo, nem das cartas gerais, nem das cartas exortativas, corretivas, pessoal e pastoral. Não existe paralelo desse texto. Nossa tendência é querer estar por cima, mas o apóstolo Paulo está nos ensinando nesse texto que não tem um paralelo, que nós temos que seguir o exemplo do mestre. E seguir o exemplo do mestre é primeiro descer, para depois Deus levantar. Você está entendendo? Detalhe, descer é você quem desce, levantar é o Pai quem levanta. Eu vou repetir para ficar bem entendido isso. Descer é você quem deve descer.
Exaltar é o Pai quem exalta. O Pai não exalta quem não desce. Você não precisa fazer nenhum ato, você não precisa fazer nenhum tipo de movimento, você não precisa mudar seu comportamento, você não precisa fazer uma lista de coisas que você tem que fazer na igreja para você ganhar o status de exaltado. Você não precisa disso. Você só precisa de uma coisa para o Pai te exaltar. Você só precisa descer segundo a imagem de Jesus Cristo. Você só precisa disso. E é isso que Jesus espera de sua igreja. O que ele espera de sua igreja? Jesus espera de sua igreja que os discípulos de Jesus sejam semelhantes a ele na sua humildade. Louvado seja ele. Em terceiro lugar, Jesus espera de sua igreja que cuidemos de nossa santificação. Versículo 12. Está com a Bíblia aberta aí? Amém? Amém. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só a minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, Paulo está preso em Roma, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Vamos ler o versículo 14 e o 15 também. Fazei todas as coisas sem murmuração ou sem murmurações, nem contendas, para que sejais, olha isso aqui, irmão, para que sejais irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis do meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Aleluia. O que Jesus espera de nós, sua igreja? Que nós cuidemos da nossa santificação. E onde nós tiramos essa expressão, essa verdade, cuidar da santificação, dessa palavra que Paulo está dizendo aqui: desenvolvei a vossa salvação. Desenvolvimento. A salvação é um ato. O dia que você recebeu Cristo foi aquele dia da sua vida. 17 de fevereiro de 1985 foi o dia da minha salvação. Mas a partir da salvação pessoal, eu preciso desenvolver essa salvação que um dia entrou na minha vida. Igualmente a todos nós. O dia que você se converteu, o dia que você recebeu Cristo, a salvação entrou em você. Mas essa salvação, ela é desenvolvida. E salvação desenvolvida é o mesmo que santificação, que é um processo. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós, tanto querer quanto realizar, segundo a sua boa vontade. Desenvolver a salvação, Paulo está dizendo que é o mesmo que fazer com que essa salvação vai ganhando uma forma. Vou repetir a frase do pastor Carlito Paz, que já citei algumas vezes aqui. Salvação não é o fim, apenas o começo. Então, essa salvação, ela vai ganhando uma forma. E uma forma plena, completa, aperfeiçoada. Eu vou traduzir para você o que Paulo está dizendo, em outras palavras. Essa palavra desenvolver, ela indica isso aqui, ó.
Não fique na metade do caminho. Não se satisfaça com a salvação parcial. Continue até que a obra da salvação chegue de maneira plena em vós. É isso que Paulo está dizendo. Meu irmão, crente satisfeito vai ser sempre crente sentado. Crente satisfeito com a salvação será sempre um crente sentado. Crente que desenvolve a salvação é crente que vai sempre ficar incomodado com duas realidades: a sua e da obra de Deus. A sua, eu preciso crescer. Tem mais para mim. Porque a forma, o molde, o modelo é perfeito. O modelo é incomparável. É inatingível. Que modelo é esse? Desenvolver entre vós a salvação com temor e tremor. Não dá para tratar disso, tremor e tremor agora por causa do nosso tempo. Mas desenvolver a salvação olhando para que modelo? Cristo. Cristo é o modelo. Então não dá para a gente ficar satisfeito com a salvação. Quase que eu usei a palavra apenas. Não dá para a gente ficar somente no ato da salvação. Essa salvação ela é desenvolvida. Isso se chama santificação. Nós temos um modelo, um molde perfeito de santidade. Esse modelo, esse molde perfeito de santidade é Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Depois você lê com calma o texto e você vai ver que Paulo usa alguns processos desse desenvolvimento de salvação. Alguns sinais. Sinal do progresso efetivo, sinal de temor e tremor. E tremor aqui nada mais é do que pura dependência de Deus e ficar debaixo da proteção de Deus. O temor nos leva a isso. O temor não nos leva afastado com medo de Deus. O temor nos leva correndo para debaixo da mão poderosa de Deus. Isso é o temor. E com temor a gente tem medo de pecar. Porque quem tem temor tem medo de pecar. Por que tem medo de pecar? Porque quem peca desagrada a Deus. Isso é temor. Sinal de serenidade e segurança. E eu fico só com isso, porque nós lemos o versículo 15. Pureza. Sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandece vocês como astros no mundo. A pureza cristã deve produzir uma completa sinceridade de pensamento e comportamento. Vou repetir. A pureza cristã deve produzir uma completa sinceridade de pensamento, de comportamento. O que significa isso? Santidade, vida pura, nos leva a uma sinceridade de pensamento e de comportamento. Uma pessoa santa, ela vai sempre se comportar como Cristo se comportou. Sincero de pensamento e sincero de comportamento. Crente santo nunca vai ser fingido. Crente santo sempre será puro em palavras. Nunca será fingido. Sempre será
segundo Cristo, puro e sincero. Amém, gente? Em último lugar, o que Jesus espera de sua igreja? Jesus espera que cuidemos uns dos outros. Jesus espera que cuidemos uns dos outros. Vamos ler o versículo 17? E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo que me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos, alegrai-vos comigo. Por isso mesmo, espero no Senhor Jesus, que em breve vos mandarei Timóteo, para que também eu esteja de bom ânimo, sabendo dos vossos negócios. Eu vou pular para o versículo 24 e 25. 24. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo em breve irei ter convosco. Julguei, contudo, necessário mandar-vos Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro nos combates, e vosso enviado para prover as minhas necessidades. Porquanto tinha muitas saudades de vós, todos. Estava muito angustiado de que tivéssemos ouvido que ele estivera doente. De fato esteve doente e quase à morte, mas Deus se apiedou dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Meu irmão, é claro que eu tive o privilégio de poder estudar um pouco mais o texto, o que você também pode fazer. Isso não é privilégio apenas do pregador. Mas lendo um pouco mais o texto, como eu vi aqui essa palavra cuidado. Eu vi essa palavra cuidado de todo lado. O cuidado da igreja para com Paulo, mandando-lhe oferta generosa e mandando um discípulo com coração piedoso, Epafrodito. Epafrodito não foi apenas um enviado, aquele que levou uma oferta. Epafrodito foi companheiro de Paulo. Epafrodito se sacrificou por Paulo. Por isso que ele ficou doente. Paulo ficou tão preocupado com os irmãos de Filipe: eu vou mandar Timóteo, meu discípulo, para ele cuidar de vocês. Timóteo vai cuidar para que não falte a vocês palavra e exemplo. Epafrodito vai voltar, porque ele me foi precioso, cuidou de mim, e eu quero que ele volte para ele cuidar de vocês. Olha como é que Paulo está nos ensinando essa manhã o valor de cuidar um dos outros. Cuidar aqui é o mesmo que carregar fardo um do outro. Eu poderia ficar aqui alguns minutos citando para você níveis de cuidados. Como, por exemplo, alguém que está em pecado, ele precisa ser disciplinado, depois exortado, para depois ser
cuidado. Disciplinado, exortado, cuidado. Disciplinado porque pecado não há como passar a mão por cima de pecado. Pecado é pecado. Então ele precisa ser disciplinado. Mas depois de disciplinado, precisa ser exortado. O que é exortado? É descer no mesmo estado e subir junto. E cuidado, porque uma pessoa que passou por um processo de pecado, e o pecado foi tratado, o pecado foi desenvolvido, melhor, purificado pelo sangue de Jesus, essa pessoa precisa ser cuidada para que o seu coração seja guardado para não praticar o pecado novamente e para que ele possa desenvolver a salvação a partir do cuidado que recebeu. É um dos níveis. Deixa eu te falar, irmão. Todos nós que estamos aqui nessa manhã, todos, e os que não estão, todos que fazemos parte desse corpo local, todos sem exceção. E quando eu falo todos, eu estou me colocando no mesmo nível dos irmãos. Os meus irmãos diáconos aqui, esses homens bonitões que estão aqui, todos nós precisamos dos cuidados uns dos outros. Negar cuidado é negar a fé em Cristo. Porque Jesus cuidou de pessoas o tempo todo. Em seus níveis, em suas formas, todos foram cuidados por Jesus. E uma vez que você faz parte do corpo de Cristo, você é membro do corpo de Cristo, você precisa de cuidados e você não pode omitir cuidado. Ajuda, carregar o fardo. Posso ouvir um amém? Para eu terminar e a gente vai cear. A vida de Paulo tem sua história misturada com a vida de Jesus. O segredo da felicidade de Paulo, eu afirmo você isso. O segredo da felicidade de Paulo estava na sua identificação com o Senhor Jesus. Vou repetir. O segredo da felicidade de Paulo estava na sua identificação com o Senhor Jesus. Por isso que Paulo influenciou da forma que ele influenciou. Por isso que Paulo suportou o que ele suportou. Por isso que Paulo pôde dizer no final da sua carreira, está lá na carta, sua carta a Timóteo: estou pronto a partir, a ser levado como libação, ou seja, oferta de sangue. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Minha vida foi identificada com o meu Senhor Jesus. Depois você lê a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11. Repare, se você tiver assim uma curiosidade ainda maior, pegue um papel, uma caneta, ou coloca no seu smartphone, não sei. Liste, ou melhor, reliste, porque lá já está a lista. Quantos sofrimentos Paulo passou por causa do Evangelho? Pegue e faça isso. Ou seja, a vida de Paulo se misturava com a vida de Jesus. E a felicidade de Paulo era identificar-se com Jesus. E por isso ele passou o que ele passou. Suportou o que ele suportou. E talvez aqui, irmão, esteja o segredo da igreja. A igreja precisa se identificar com o seu Senhor. Porque quanto mais a igreja se identificar com o seu Senhor, mais essa igreja será uma igreja feliz, realizada.
Porque a felicidade do crente, ela está atrelada a Jesus Cristo. A felicidade do crente, ela não é passageira, ela é constante, ela é contínua, porque ela está atrelada ao seu Senhor, e o Senhor da igreja é o nosso Senhor, Jesus Cristo. A vida de Paulo toda, não somente aqui na carta aos Filipenses, nos diz que ele buscou incessantemente, incansavelmente agradar Jesus. Assim precisamos fazer. Buscar incessantemente, incansavelmente agradar o nosso Senhor Jesus. Que tal começar isso pela manhã? Essa manhã de ceia. Agradar o nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe nessa preciosa manhã. Amém? Vou chamar aqui os meus irmãos. Eles vão revelar que eles estão bonitos para você nesta manhã. Pastor Fred, cadê o pastor Fred? Vamos lá, pastor. Meus irmãos, eu quero dar 2 palavras antes da gente cear. A primeira é que a gente não vai fazer aquela troca de cálice como sempre faz. Aliás, essa palavra ela tem dois motivos. Primeiro é porque a gente está num momento assim de preocupação com vírus, não vírus, entra, não entra. Vamos preservar, ok? E vamos trocar o cálice com o irmão, liberar uma palavra de bênção. Mas a gente não vai fazer esse movimento todo não, tá bom? E segundo, não vai tirar nada da essência do nosso momento de forma nenhuma. A gente tem que preocupar com o relógio. Hoje ainda tem prova de Enem. Eu preciso levar minha filha. Tem gente que vai fazer prova de Enem. Tem gente que vai para casa ainda. Então, a gente vai remir um pouco o tempo. Mas nada vai tirar a essência desse momento em que vamos compartilhar agora. Posso ouvir um amém? Deus seja louvado. Nós vamos repartir, ou melhor, levar para você o pão. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos, inclinar sua cabeça. Esse é o momento que você tem para confessar a Jesus alguma coisa que te incomoda. Examine esse homem a si mesmo. Depois, coma do pão, beba do cálice. Examine esse homem a si mesmo. É hora de você examinar. Você que é batizado, você que está aqui nessa manhã, em comunhão com a igreja, em comunhão com a liderança da igreja, sobretudo em comunhão com o dono da igreja, que é Jesus. Examine-se a si mesmo. Depois, vamos juntos comer do pão, beber do cálice, lembrando nesta preciosa manhã do sacrifício do nosso amado Jesus Cristo. Aleluias. Bendito seja o Senhor. Fique em pé. Você que já se examinou, você que está pronto para receber o primeiro elemento, fique em pé. Vamos louvar o Senhor. À medida que você for recebendo o primeiro elemento, tome o seu assento, em nome de Jesus. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão,
tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, nada sou, e eu perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar, este é o meu respirar, do Santo Espírito vivendo em mim. Esse é o meu pão, e esse é o meu pão. Jesus, tu és meu pão, Deus. Jesus, tu és meu pão. Tua vontade feita em mim, e eu nada sou sem ti, nada sou, e eu perdido estou sem ti, eu nada sou, e eu nada sou sem ti, e eu perdido estou sem ti, perdido estou, perdido estou sem ti, perdido estou sem ti, perdido estou sem ti. Bendito seja o teu nome, Senhor. Se coloque de pé no seu lugar, meu irmão, minha irmã. Vamos orar. Vou pedir o irmão diácono Leonardo para orar para nós. Oremos. Santo Deus, obrigado pelo teu sacrifício na cruz. Obrigado porque o seu pão vivo que desceu do céu, ó Deus. Obrigado, Deus, porque o teu sacrifício não foi em vão, ó Pai. Ele revela a graça, revela o amor, revela a salvação, ó Deus. Ó Deus, o caminho, a verdade, ó Pai, que é o Senhor que nos liga ao Pai e que nos leva aos céus. Ó Deus, obrigado porque nesta manhã nós fazemos esse memorial, em cumprimento, ó Deus, a tua ordenança, Pai, de relembrarmos, ó Pai, de cultuarmos o teu santo nome através do teu sacrifício na cruz. Ó Deus, um ato vicário, ó Deus, capaz de encontrar toda a humanidade, ó Pai, independente de tempo, ó Pai, de local, de história. O teu amor, ó Deus, ele é entregue a todo cidadão, a toda pessoa, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, ó Pai, porque o Verbo vivo se fez carne, habitou entre nós, se humilhou, ó Pai, a tal ponto, ó Deus, de ser levado à morte, morte de cruz, ó Deus. Tudo para nos salvar, nós que somos pecadores, trapo de imundícia, nada somos, ó Pai.
Mas o Senhor, ó Deus, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo, ó Pai, se importou por nós, ó Deus. Obrigado, ó Pai, porque através de um homem entrou o pecado, mas através do Senhor entrou a graça, e a graça superabundou o pecado, ó Pai. E foi levada a toda a humanidade, ó Pai, a todos aqueles que aceitaram, que creram, ó Pai. Tão magnífico amor que se revelou na cruz. Aleluia, nós entronizamos o Teu nome, rendemos louvor e honra e glória ao Senhor, porque somente o Senhor é Deus e não há outro além de Ti, ó Deus. Não há outro nome pelo qual devamos ser salvos a não ser Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Muito obrigado pelo Teu tão grande sacrifício na cruz. Em nome de Jesus, ó Deus. Amém, ó Deus. E amém, ó Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vocês. Fazei isto em memória de mim, em memória do sacrifício que nos torna um, em memória do sacrifício que nos deixa humildes, em memória do sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Comamos o pão. Bendito seja o sacrifício que nos faz um. Aleluia. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar. À medida que você recebendo o segundo elemento, pode sentar, por favor. Que nos lava
pode se colocar em pé? Eu sou livre. Eu vou pedir para você escolher segundo o que há no seu coração. Não uma escolha, como eu diria, uma escolha óbvia. Escolha segundo está no seu coração uma pessoa e libere uma palavra de bênção para a vida dessa pessoa. Libere essa palavra de bênção na vida dessa pessoa, por favor. E troque o cálice com ela. Deus seja louvado. Deus seja louvado, irmãos. Diácono, irmão Cristian vai orar agradecendo pelo sangue de Jesus Cristo, que nos torna mais alvo que a neve. Oremos. Ó nosso Deus, nosso Pai amado, te engrandecemos o teu nome, ó Pai, mais uma vez nessa manhã, ó Pai, que reconhecemos só o Senhor digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, ó Pai. Estamos aqui, ó Pai, cumprindo mais essa ordenança do Senhor com amor, ó Pai, no coração, ó Deus, reconhecendo o teu sacrifício, ó Pai, que o teu filho sofreu, ó Pai, foi maltratado, rejeitado, tudo isso por amor a nós, ó Pai. Louvado seja o teu nome, ó Pai. Ó Pai, o Senhor nos tirou, ó Pai, das trevas e nos levou para a tua maravilhosa luz, ó Pai. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Nos ajuda, ó Pai, a ter mais amor, a viver mais na tua presença, ó Pai. Como diz a tua palavra, que todos reconhecerão que somos discípulos do Senhor, filhos do Senhor, se amarmos uns aos outros, ó Pai. Que esse amor venha transbordar no nosso meio para as pessoas que não conhecem o Senhor ainda, venham sentir a presença do Senhor, venha sentir o teu amor através das nossas vidas, ó Pai. Te louvamos, ó Pai, pelo teu sangue precioso, ó Pai. Sangue que nos libertou do pecado, ó Pai. Sangue que nos dá vida, ó Pai. Louvado seja o teu nome, ó Pai. No nome e por amor do teu Filho amado Jesus, que oramos agradecido, ó Pai, com o perdão dos nossos pecados, ó Pai. Amém. Glórias ao teu nome, ó Deus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim, em memória do sacrifício de sangue do nosso amado Jesus Cristo. Igreja noiva de Jesus, participemos juntos do seguinte elemento. Aleluia, Senhor. Adoremos aquele que vive para todo sempre. Adoremos o nosso Senhor Jesus.